seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E olha, como sempre, né? Atendendo aos pedidos dos empresários. Hoje a gente vai falar de saúde financeira. Hoje nós vamos falar de inteligência financeira. Não é só educação financeira, mas é inteligência financeira. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa que é referência no estado do Tocantins. Com muita verdade, coragem, humildade, que eu tenho uma profunda admiração por toda a carreira desse profissional. É o professor Vitor de Oliveira, ele que é consultor financeiro, coordenador de estágio da Universidade Unirg, esposo de Ellen Gouveia e pai daquela moça linda chamada Maria Eduarda. É o professor Vitor de Oliveira, consultor empresarial, coordenador de estágio e também da assistência técnica da incubadora da Universidade Unirg, esposo de Ellen Gouveia e pai daquela menina linda chamada Maria Eduarda. Professor Vitor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por não ter colocado dificuldade nenhuma quando nós convidamos o senhor para estar aqui. Já fica aqui a nossa gratidão, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E, professor, olha só, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória e como esse seu trabalho ajuda a toda a classe empresarial, tanto do nosso estado como da nossa nação brasileira. Cara, primeiro eu fico muito honrado com o convite, extremamente agradecido. Estou acompanhando a sua trajetória profissional, fico muito feliz com os voos que você está alçando. O seu trabalho, muito mais que contribuir com o sucesso do negócio, você está contribuindo com o desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento econômico da nossa região, social. Isso é muito importante na carreira do profissional. Gratidão. Já tem algum tempo que nós estamos atuando na área de consultoria financeira, iniciamos em 2001. É uma trajetória assim, bem interessante, também é uma forma de contribuir com os negócios, é uma forma de doação, para que os negócios possam rentabilizar, possam sustentar, gerar emprego, pagar impostos para a nossa nação, propiciar todo esse desenvolvimento. E como professor também é um outro ato de doação, porque vamos pegar todas as nossas experiências profissionais e contribuir para que no futuro possamos ter novos consultores, novos contadores, e assim vai dando continuidade no crescimento do nosso país. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos lá. O que eu escuto muito da classe empresarial, né? Vamos lá, o desafio. Eles dizem assim, a gente trabalha muito, a gente vê o esforço da classe empresarial, da nossa nação, e eles dizem assim, Carla, parece que os números não acompanham os nossos esforços, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre essa frase que eu escuto diariamente. Né? Cara, é interessante o seguinte, tem que fazer uma leitura de cenário. Certo. É muita pressão sobre os negócios. Então, assim, nós estamos num cenário que nós estamos com uma das maiores taxas Selic que já podemos observar, já tivemos a oportunidade de observar no nosso país. Também está uma turbulência global. Isso dificulta muito. Nosso país é interconectado com todos os países do planeta. Então, dificulta, às vezes, chegar a alguns insumos, alguns produtos, tanto chegar como exportar. E além disso, né, tem novas formas de negócio. Surge aí um e-commerce que acelerou muito após a nossa pandemia, né, que nós tivemos. E com isso, assim, aperta muito o meio empresarial, espremendo muitas margens. Então, você já tem margens curtas, porque aumentou muito os custos para qualquer tipo de atividade, seja ela comércio, indústria ou serviço. Além de aumentar muito os custos, você ainda tem uma carga tributária, que com a reforma tributária está mudando algumas regras do jogo. Algumas empresas vão ser beneficiadas, outras não, vão pagar um encargo tributário maior. Então, com tudo isso, o empresário não vê, de fato, rentabilizar o seu resultado, o seu esforço. Só que tem um detalhe, isso pode amenizar muito se ele tiver inteligência empresarial e os controles, a gestão financeira. Então, é necessário, nesse momento, que isso seja uma palavra de ordem dentro dos negócios.
Perfeito. E aí o senhor falou inteligência financeira. Certo. Gestão. Certo. Vamos explicar, começando explicando exatamente assim, porque o que eu vejo hoje no cenário, né, empresarial? Hoje você não tem, as empresas, elas não sobrevivem só pela venda. Os empresários percebem hoje que tem que ter gestão, inteligência financeira, visão estratégica. É aí onde eu quero chegar, assim, qual a diferença das empresas que prosperam para as empresas que sobrevivem? Porque está ligada à inteligência financeira? Sim, vamos lá. Tem muitos empresários que ainda administram seus negócios com achismo, no empirismo, sem ter uma gestão estratégica, sem olhar os números para tomada de decisão, sem ter os controles, e isso atrapalha muito. E não é só esse ambiente, só olhar números. Empresa é gerir pessoas, processo e tecnologia. Perfeito. Então, obviamente, os números, os bons resultados dos números, vai passar por esses 3 direcionamentos. Sim. Então, se eu não tiver tecnologias adequadas, ainda mais no momento que nós estamos vivenciando tão acelerado, informações tão rápidas, atrapalha muito os negócios. Se eu não tiver processos bem definidos, também dificulta muito encontrar bons números. Certo. E as pessoas? As pessoas é a chave mestre. Sim. As pessoas são aquele time que, de fato, vai impulsionar seus negócios. Uhum. Então, se eu não tiver liderança, não tiver essa forma de conduzir esses processos, tecnologia junto com as pessoas, e não for um bom líder, também atrapalha os números. E tem uma outra situação que os empresários enganam muito. Acredita que vender vai trazer bons números, aumentar venda vai trazer bons números. Exato. E isso nem sempre é uma verdade. Sim. Vou pegar um dos vetores muito importante da nossa economia brasileira, o agronegócio. Certo. Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que o professor Vitor é produtor de soja e eu custou para produzir essa soja, vou colocar até números muito próximos da nossa realidade atual. Certo. Um pouco meu custeio da soja para produzir toda a saca de soja, cada saca de soja custou $25. Sim. Pronto. E vamos supor que o maior preço que eu consegui vender minha produção foram os $23. Certo. Faltou $2 por saca. Sim. Quer dizer o quê? Quanto eu estou pagando para vender. Sim. Quanto mais eu vender, pior será. Por incrível que pareça, vendi mais prejuízo, Sim. as contas não fecham. Certo. Tem um consultor, professor, muito relevante no agro brasileiro, o Marcos Fávila Neves. Sim. E ele fala o seguinte, que o produtor ele tem que preocupar com mais rentabilidade por hectare, e não mais produção e mais hectare produzido. E isso é possível fazer analogia a qualquer atividade econômica. Se eu sou um prestador de serviço, eu tenho que ofertar soluções para as pessoas que buscam meus serviços com mais rentabilidade. Certo. Se eu sou um comerciante, eu não tenho que vender mais, eu tenho que vender com mais EBITDA, com mais resultado operacional. Compreendo. Então não é só vender, eu tenho que administrar bem pessoas, tecnologias e processos, administrar os números para que eu possa ter rentabilidade. Certo. Não é só venda. Perfeito. Professor, e falando em números, indicadores, quais são, assim, os indicadores mínimos que o empresário tem que ter? Existe uma frase que diz assim, aquilo que não pode ser mensurado não pode ser administrado, não pode ser... A gestão, ela entra nesse fator, né? Eu sempre falo, os indicadores, eles não são achismos. Sim. Eles são pontuais para tomadas de decisão, para planejamento estratégico, para que o time ele trabalhe sem desgastar energia à toa. Excelente a sua percepção. Perfeito. Eu comparo muito em nossas aulas com um Boeing. Sim. Quando você vai entrar no aeronave, você assusta com aquele tanto de indicadores, tantos controles, botõezinhos. Vai que o piloto aperta no botão errado. Vai que tem uma turbulência e ele não olha para aqueles controles. Certo. Vai dar um probleminha. Com certeza. E vai aparecer nos noticiários, né? Então vai virar manchete de notícia. Então a sua pergunta é muito assertiva. Quais são os principais indicadores? Vou colocar os principais mesmo. Certo. É praticamente infinito, porque é uma ciência, finanças. Enquanto nós estamos aqui nesse diálogo prazeroso, com certeza alguém está criando uma nova fórmula, uma nova métrica dentro de uma universidade. Sim. Mas eu vou pegar aquilo que é mínimo, né? O controle mínimo para o avião decolar e aterrissar com segurança. Isso. Né?
Vamos lá. Até porque empresários estão nos assistindo e que com essa conversa eles vão tendo insights e com esses insights eles vão tendo as tomadas de decisão, eles vão mudando. Porque eu escuto muito esses depoimentos depois de um episódio desse de podcast. Com certeza. Vamos lá. Os básicos. Primeiro, o empresário tem que entender com clareza os seus custos fixos e seus custos variáveis. Perfeito. Os custos fixos, independente do teu faturamento, ele vai ter. Então, você falou bom dia, empresa, no primeiro dia do mês, boa noite, empresa, no último dia, vai ter, você vendendo ou não. E os custos fixos, eu tenho que ter a inteligência empresarial de estar sempre olhando para evitar desperdício e melhorar um pouquinho o faturamento para minimizar o impacto desses custos fixos. Certo. O empresário também tem que verificar os custos variáveis. Esse é uma situação inversa. Quanto mais eu faturar, mais custo terei. Certo. Então, os principais custos fixos de uma empresa, o governo, é um custo fixo, quanto mais eu faturar, lucrar, mais imposto eu pago, e os fornecedores. Então, eu tenho que ter, com os fornecedores, melhor capacidade de negociação, valor e prazo, e com o governo, melhor planejamento tributário. Buscar nossos amigos contadores para dar uma inteligência tributária. Isso. Agora, além de entender o que são os gastos fixos variáveis, todo empresário tem que saber, assim, na ponta da mão, ou da cabeça, da língua, qual é a sua margem de contribuição de cada produto ou serviço prestado. Tem produtos que contribuem mais, menos, e outros até de forma negativa. Ele tem que entender isso. Outro cenário interessante, falando de indicadores, de métricas, é entender o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o menor faturamento possível que eu preciso para o empate, não é nem ter lucro nem prejuízo. Porque em cenários adversos, turbulentos, a minha equipe tem que ter pelo menos aquilo de meta, que é o ponto de equilíbrio, é o empate, até a sobrevivência de cenários melhores. Um outro índice interessante são as métricas de análise de indicadores de liquidez, para verificar se a minha empresa tem condições de pagar suas dívidas. Se o que ela tem de bens de direito paga os meus endividamentos. Outro, estrutura de capital, para verificar se eu estou devendo mais a curto, a longo prazo, a que taxa de juros que eu estou devendo. E interessantíssimo, são os indicadores de rentabilidade. Toda vez que eu vou montar um negócio, eu vou empenhar dinheiro e vou empenhar trabalho. Aquele esforço que eu fiz de dinheiro e trabalho está rentabilizando o capital investido? E um indicador que eu tenho assim, colocado muito em nossas consultorias como um radar é o EBITDA. O EBITDA é o resultado, é o lucro operacional. Então, assim, toda empresa ela tem minimamente gerar lucro operacional. Depois, se o empresário vai utilizar esse lucro para reinvestir nos negócios, para pagar dívida, para montar outro negócio, é uma outra questão. Mas uma empresa que ela não tiver lucro das suas operações, é uma empresa que tem chance de descontinuar suas atividades. O primeiro indício de falência é a empresa não ter lucro das suas operações. Que é o EBITDA. Entendo. E foi muito bom o senhor falar aqui, né, fazer aquela analogia com o avião, porque assim como se o piloto apertar um botão lá errado, são vidas que estão em jogo. E numa empresa também são vidas. São famílias. Né? Tem o colaborador, tem a família do colaborador, tem os fornecedores, enfim. Então, assim, realmente é algo assim de muita responsabilidade. E são muitas vidas. Tem vidas diretas e indiretas. Vidas diretas. Você falou, assim, com muita sabedoria. Os colaboradores são famílias que têm que ser sustentadas. E as vidas indiretas. Tem as vidas indiretas, depende do porte da empresa, dos fornecedores, que depende daquela empresa. Aí, essa empresa paga imposto. O imposto reverte em quê? Em benefício para a sociedade. Se eu não tiver os impostos, como que vou apoiar as demandas maiores que a população tem? Então, depende do porte da empresa e da cidade. Uma empresa que fechar em uma determinada cidade, ela leva todas as vidas daquela cidade em risco. Depende do nível de empresas que fecharem em nosso país ou desistirem de investir no nosso país, leva a vida de toda uma nação em risco. Então você fez uma analogia, na minha opinião, tecnicamente perfeita. Professor, e diante disso tudo, por exemplo, assim,
Eu acho a classe empresarial muito inteligente. Sim, porque assim, para empreendedores, né? Porque para sobreviver a todos os desafios que a vida empreendedora traz, são pessoas muito inteligentes. Sem dúvida. Agora, me diz uma coisa aqui, né? Diante de tudo que a gente já falou aqui. Eu também vejo muitos empresários apagando incêndio. Como é que homens tão inteligentes vivem apagando tanto incêndio? Então, assim, em resumo, qual é o maior erro financeiro, então? O maior erro... eu vou colocar, até me permita, até um pouquinho mais de um maior erro. Não, são erros complementares. Então, olha só. Eu concordo que é uma junção de fatores. O primeiro erro, que é esse, vai disparar todos os demais problemas, é o que nós falamos inicialmente. É não ter o controle, não ter a gestão financeira na mão. Certo. Não é achar que tem. Sim. O achismo não leva a lugar nenhum. Perfeito. Cara, né? Então, é você realmente ter noção do que é o seu negócio. Não importa o porte. Sim. Se é pequeno, médio ou grande porte. Eu tenho que ter os números na mão. Até porque a gente tem que ser fiel no pouco para a gente conseguir administrar o grande, né? Sim. Um outro problema que tem, os empresários, às vezes, eles estão tão preocupados com a compra, com a venda, porque eles são muito empreendedores. Uhum. Ter um CNPJ no Brasil é uma honraria de empreendedorismo. Concordo. É uma prova de fogo para o empreendedor ter um CNPJ no Brasil. Uhum. Então, além de não preocupar, às vezes, com a gestão financeira, às vezes, o empresário preocupa muito com a operação do negócio, que é a compra, venda, pagamento, funcionário, liderança, que é a tua área, de equipes. Sim, os especialistas. E ele não olha o que está fora, aí não faz leitura de cenários, porque eu até brinco muito com os empresários em sala, você tem que fazer leitura de cenários. Perfeito. Não importa aquilo que você acredita em economia, não importa aquilo que você acredita em política partidária, você tem que saber para que rumos que está indo a economia nacional e global. Perfeito. Então, esses empresários têm que fazer essa leitura de cenário. Feita a leitura de cenário, é possível posicionar melhor, sim, ter resiliência, sim, e inovar. Perfeito. E como assim tem uma concorrência forte global com e-commerce, você tem alguns apertos, os quais nós já comentamos aqui. Exato. Então, o que a gente está oferecendo? O empresário ele tem que voltar a entender que ele tem que estudar mais. Certo. Então, não é um estudo operacional do dia a dia da empresa como bombeiro. Compreendo. Ele tem que buscar formações adequadas àquele tipo de negócio. Perfeito. Então, show. Não é que eu estou fazendo agora propaganda para as nossas áreas. Não. Né? Da sua empresa. Fala um pouco da sua empresa aqui, por favor. Mas assim, professor Vitor, em cenários difíceis, eu tenho que procurar ajuda. Sim. Então, eu tenho que procurar treinamento. Quantos treinamentos inteligentes que nós temos no nosso país? Temos todo o sistema S para apoiar, exato, tem as associações empresariais, sim, as universidades. Quando a universidade que eu trabalho, nós montamos agora uma inovação. Montamos uma escola de negócio, então o empresário não quer fazer todo o curso superior conosco. Certo. Mas ele quer fazer uma disciplina que vai potencializar a gestão dele. Que eu já indiquei para muitos empresários. Perfeito. Então, na nossa universidade, que a gente apresenta, a Unig, colocamos isso. Então, estou surpreso, tem empresários que estão procurando. Esses têm mais chances competitivas. Certo. Outra situação interessante é buscar apoio técnico. Sim. Buscar um consultor, buscar um assessor. É interessantíssimo saber lidar com equipes, que é uma área muito voltada à sua atuação profissional, que é o comportamento humano, a liderança. Então, assim, não dá para administrar empresa sem entender dessas situações todas, sem estudar, sem olhar cenário. Show. E, infelizmente, nesses quase 30 anos como consultor empresarial, eu estou percebendo que ainda há muitos empresários, uma quantidade relevante, insistem em administrar seus negócios sem aprofundar nesses estudos técnicos e buscar ajudas profissionais. Perfeito, perfeito, porque a gente trabalha muito com treinamentos. Sim. E aí, professor, é o que eu muito falo para a classe empresarial. Então, o que acontece com a classe empresarial? Normalmente, o empresário começa no operacional. Sim. Aí vai crescendo a empresa, ele vai ali para o tático, né? E muitas das vezes fica ali no tático. O tático
O operacional são os fazedores, né? Que a gente também chama de chão de fábrica. Leitura perfeita. O tático é a parte que lidera, faz o operacional e lidera o operacional. Exato. E aí os empresários, eles no máximo vêm para o tático. E eles não sobem para o estratégico. E o estratégico é isso que o senhor acabou de detalhar aqui agora. Aí eles chegam para mim e dizem assim, Carla, mas é muito fácil falar, como é que eu vou sair do operacional? Mas existe como você sair do operacional, existem as ferramentas para você ir para o tático, do tático ir para o estratégico, porque se você quer que a sua empresa cresça, se você quer que a sua empresa não venha chegar no nível mais, até de falência, é necessária essa visão. Porque tem empresários cansados, exaustos, sobrecarregados, estressados, porque eles não saem do operacional ou do tático, eles não vão para o estratégico. É interessantíssimo. E o estratégico é tudo isso que o senhor acabou de relatar aqui. Interessante. É lógico que todo empresário, todo empreendedor, não importa o porte, ele tem que entender muito o seu operacional. Porque, isso não significa que ele vai viver lá no estratégico. Pronto, ele vai. Mas se ele ficar só na operação, a sua leitura é perfeita. Exatamente. Ele não vai desenvolver as suas habilidades empresariais. Isso. Ele não vai impulsionar os seus negócios, não vai gerar rentabilidade. E em cenários mais complexos, de alta turbulência, pior fica. Então, aí tem muitos empresários que falam assim, eu até brinco muito também nas palestras empresariais que nós estamos lá dedicando, eu falo, o empresário que não consegue tirar tempo para a família, o empresário que não tira férias, alguma coisa na gestão está errado. Certo. Porque hoje tem tantas ferramentas, tantos sistemas integrados, tem a inteligência artificial, tem tantas possibilidades de você fazer gestão, observar todos os números sem estar só no operacional. Isso. Eu vou observar, eu vou participar, porque a empresa é minha, o CNPJ é meu, é da minha responsabilidade. Mas eu tenho que voar. Sim. E se eu ficar só no operacional, eu só vou ver cliente, fornecedor e colaborador, e só ver problema. Eu vou sentir raiva de ir para minha empresa. Compreendo. Eu não vou gostar nem de ir até o trabalho, ir até a minha empresa. E é esse o principal sinal dos burnout. Sem dúvida alguma, de depressão, sala de cirurgia cardíaca para empresário, muitos estão passando por cirurgia e outros problemas. E como, professor, como que eu avanço para esse estratégico? Vamos lá. Primeiro, já falamos, eu tenho que procurar cada vez qualificação. O que eu sabia há um ano atrás, hoje pode não ser verdade mais. Concordo. Por isso que a qualificação tem que ser contínua. Certo. Esse é um elemento. O outro elemento, quantas feiras, quantos congressos, quantos ambientes empresariais, quantas imersões empresariais interessantes que tem na nossa cidade, na nossa região e no nosso país. E só dentro das 4 paredes da minha empresa eu não vou enxergar isso. Certo. Eu tenho que possibilitar essas viagens, esse network, essas imersões e esse relacionamento com a sua convivência com outros negócios, com outros empresários. Perfeito. Se eu conviver só com o meu negócio, eu vou reduzir tanto que eu vou sumir do mercado. Olha aí, tudo que a gente fala nos treinamentos... Mas porque são verdades. Né? A verdade te libertará. Ela parece mesmo, né? Então, vamos lá. E assim, sobre crescer e sustentar o crescimento. Pronto. Uma coisa é crescer. E outra coisa é sustentar o crescimento. Eu tinha Tem pouco tempo, que eu tinha 20 anos de idade. Tem pouco tempo. Quando eu ouvi isso, eu vi uma pessoa dizer assim, Carla, o difícil não é chegar aqui, o difícil é permanecer aqui, né? Então, uma coisa é crescer e outra coisa é sustentar o crescimento. Então, no seu ponto de vista, assim, sobre essa frase, o que o senhor nos traz de aconselhamento na sua expertise? Na minha carreira profissional, diversas vezes eu acompanhei empresas que eram pequenas, certo, rentáveis, sim, e monetizavam muito os seus empreendedores. O dia que ele resolveu expandir, crescer, montar uma empresa nova, até mais bonita, mais organizada, veio a falência. Ele falou assim, mas onde que eu errei? Sim. É a pergunta que faz, né? Nossa. O alicerce é o castelo em areia, né? O antigo castelo em areia. Lembrando aí nossos avós,
paz, antigo castelo em areia. Eu cresci, mas eu não cresci a minha gestão financeira. Certo. Eu cresci, contratei mais pessoas, mas eu não melhorei meu comportamento, minha inteligência de liderança. Eu cresci, mas eu não melhorei minha negociação com fornecedores, a prospecção com meus clientes. Então, eu só cresci. Eu só aumentei volume de venda, eu só aumentei minha vaidade, vendo mais. Mas eu não estruturei meus negócios, minhas operações, meus processos, minha inteligência empresarial para poder suportar a pressão do crescimento. Porque o crescimento é pressão. A resposta tem que ser mais rápida. A negociação, você perde milhões. E a equipe é maior. O financeiro, os números têm um volume muito interessante. Os sistemas são mais integrados. A fiscalização está mais na sua porta. Então, se eu não tiver uma estrutura de pessoas, processo, tecnologia organizada, eu só vou crescer. E vai frustrar muito os nossos queridos empresários. Que vai crescer e quanto mais crescer, mais próximo da falência chegará. Show, assim, perfeito toda essa colocação de forma bastante resumida. Muito bom mesmo. E muito pontual e assertiva, né? O senhor falou em fiscalização. Falando em fiscalização... Ontem começou, né, a NR1, que é a norma regulamentadora da saúde do trabalhador, começou em vigor ontem, né? Então, a partir de agora, as empresas, elas sempre são fiscalizadas, mas agora estão sujeitas à multa, né? E nunca se falou tanto de saúde mental dentro da classe empresarial. E aí, assim, como eu já falei, né? A gente lida muito com empresários cansados, exaustos, sobrecarregados, estressados. Mas também, né, existe o peso, folha de pagamento, imposto, fornecedor, enfim, é um somatório aí. Perfeito. E aí, sobre inteligência financeira, sobre gestão financeira, sobre saúde mental, o que a gente poderia, assim, sem dúvida nenhuma, a inteligência financeira vai impactar na saúde mental do empresário. Mas o que nós pontuaríamos agora, professor? Vamos lá. Primeiro, se me permita, eu vou voltar no primeiro item que você falou, as implantações agora, né? Porque sempre teve, mas agora com mais rigor da lei, sobre a saúde do trabalhador de forma completa, inclusive a saúde mental. Muitos colegas empresariais estão colocando isso com mais um custo trabalhista, mais um custo. Eu não vejo isso como mais um custo, eu vejo isso como mais um investimento. Concordo. Porque à medida que eu cuidar da minha equipe, dos meus liderados, dos meus colaboradores, o desempenho que vai ter para a empresa, uma equipe muito bem organizada, uma equipe com a sua saúde mental em dias, com a sua saúde física, o desempenho é outro, né? Então é bom colocar isso. Agora, também, falando de saúde mental dos colaboradores e a do empresário. Exato. Né, com tanta pressão, inclusive nos cenários agora, desde a pandemia, pós-pandemia, essa situação global muito complexa, atrapalhando todo o abastecimento de insumos, custo de produção, o empresário também não está numa situação tão confortável. Eu também tenho meu CNPJ e às vezes, mesmo com toda a minha vasta experiência empresarial, eu perco algumas noites de sono. Como monetizar mais, como ajustar os custos para ainda continuar vivo no mercado. E atrapalha muito. Só que aí, se você não tiver os controles financeiros adequados, se você não tiver a sua empresa organizada, vai atrapalhar mais ainda. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu sou um empresário, que eu não tenho os números na mão, não consigo fazer uma boa liderança e não tenho condições financeiras de pagar minhas contas. Vou dormir hoje. Aí eu já estou preocupado. Vou dormir hoje e amanhã? Eu consigo pagar o fornecedor de amanhã? Eu vou ter que negociar com o gerente do banco de novo e pagar mais juro? Eu consigo quitar a minha folha de pagamento? E se eu não quitar, quais são as dificuldades que meus colaboradores vão passar junto com as suas famílias? Então, tudo isso está atrapalhando muito. Então, tem duas situações, até bem na sua área. Vamos analisar onde que a psicologia tem conexão com um consultor financeiro. Por incrível que pareça, há 2 anos atrás, eu atuava numa determinada área de consultoria financeira empresarial, que eu tive uma conexão muito interessante. 2 anos atrás, tinha uma psicóloga no nosso estado de Tocantins,
que ela também, semelhante à sua linha de atuação, ela atendia muitos empresários e empresas. Certo. Ok. O que acontecia? Os empresários chegavam lá e falavam assim, olha, eu estou desesperado. Eu preciso de fazer um atendimento contigo, vamos fazer algumas sessões aqui, porque meu psicológico está abalado pela situação que estão meus negócios. Nós fizemos uma parceria interessante. Ela falou assim, não, de fato, aonde eu conheço da psicologia, aonde eu tenho minhas habilidades, competências técnicas, vou te atender, vou apoiar. Só que você vai procurar um consultor financeiro. Eu tenho até um para te indicar com o professor Vitor, ele vai cuidar da sua empresa. Porque se eu cuidar da sua... vai facilitar cuidar da sua saúde mental ao passo que a sua empresa estiver organizada. Certo. Se a sua empresa não estiver organizada, dificilmente nós vamos avançar na sua saúde mental. Então, eu achei interessante, eu acompanhei uma entrevista ontem, o palestrante, o qual estava organizando a entrevista, articulando, ele começou o seguinte... Ele não começou falando de dados financeiros, que todo mundo esperava. Ele começou com a pergunta, empresário, como você está? Perfeito. Né? Então, acho que temos que perguntar, como nós estamos quanto empresário, dono do CNPJ? Sim. Se não cuidar da nossa saúde... A gente vai cuidar da nossa doença. Perfeito. Falou tudo. E aí a gente vai gastar mais dinheiro, gastar mais tempo e ter mais sofrimento. Perfeito. Né? Professor... É muito interessante, porque, assim, para a gente mensurar esse trabalho de saúde mental. Por exemplo, quando uma empresa me contrata, ela me contrata para fazer um plano de desenvolvimento de líder, ou um plano de desenvolvimento individual, eu sempre pego indicadores. Quais são os indicadores que eu pego? O do turnover, que é a rotatividade. Perfeito, importantíssimo. Exato, e pega o indicador do absenteísmo. Absenteísmo são todas as horas não trabalhadas, seja por falta, tanto justificada como atestado médico, como não justificada. Indicador interessante. E o somatório de horas de atraso. Certo. Então eu pego ali indicador turnover, rotatividade, indicador absenteísmo, horas não trabalhadas. Perfeito. Aí a gente tem um valor. Quando finaliza o meu trabalho, seja mensal, trimestral, anual, eu sempre faço um quadro comparativo. Perfeito, do T0 e do avanço. Isso. E aí, sempre, nunca não houve lucro. Nunca. Tenho certeza. Muda, por exemplo, eu não vou dar o nome por ética, mas a última empresa que eu trabalhei, né? Que hoje a gente trabalha a nível nacional por causa da internet, a gente faz muita coisa online. Correto. Mas ela está tendo um lucro mensal, um lucro mensal de R$15.000 depois desse trabalho que a gente fez nessa parte de consultoria em gestão de pessoas. Então, assim, para aquela empresa, R$15.000 mensal... Um plus a mais é muito. Exato. Então, aí é quando a gente vê que esse trabalho de gestão de pessoas dá lucro financeiro para o empresário. Sim. E é aí aonde eu concordo com o seu raciocínio, que a NR1, ela não é mais um custo. É um investimento. É um investimento. E um bom investimento. Porque assim, além do lucro financeiro, por exemplo, de 15 mil para essa empresa, a produtividade aumenta, o engajamento aumenta, ainda tem aquele lucro que não tem como calcular. É o intangível. Exato. É o intangível. E aí você vê assim, os depoimentos dos colaboradores, quanto eles dizem assim, eu estou melhor, hoje eu me relaciono melhor com a minha família, eu estou bem comigo mesmo, hoje eu entendo melhor o meu colaborador, então assim, a cultura fortalece. O relacionamento, tanto dentro da empresa como fora da empresa, melhora. Um indicador importante. Exato. Importante. Então, realmente, não é mais uma despesa. Vai ser um investimento. E se nós, que trabalhamos na área, conseguimos mensurar com esses indicadores e provar que há lucro... Avanço. Exato. Vai estimular mais empresários a investirem mais ainda em pessoas. São vidas. Exato. São vidas. Né? E assim, não existe negócio sem pessoas. E são vidas que salvam negócios.
Exato, perfeito. São vidas que salvam os negócios. Perfeito. E sem dúvida alguma, cara, nas empresas nas quais nós estamos inseridos, no nosso trabalho, a gente fica muito feliz e confortável com a produção da sua área. Você é uma grande profissional que tem atuado muito na área empresarial. Gratidão. Potencializando equipes, melhorando a liderança. Sim. Então, assim, para nós, quanto consultor financeiro, quando estamos numa empresa e ela tem todo esse apoio comportamental, desde os colaboradores ao empresário, nos gera mais conforto no trabalho financeiro. Sim. Porque assim, fica mais simples de gerar resultados. Sim. E no ambiente empresarial, que nós vamos ver, não vai ter ambiente empresarial mais fácil. Por quê? Porque a sociedade ela está num ritmo muito acelerado. Sim. Então, assim, hoje pode ser uma situação econômica global, amanhã pode ser uma situação empresarial, novos negócios. A inovação ela está acontecendo assim a todo ano, mudando todo o cenário. Sim, e eu só vou conseguir posicionar melhor se tiver parcerias com boas equipes. É verdade. E aí vai desde o processo de seleção, treinamento, capacitação, apoio. Isso. Essas NRs são apoios à classe também dos colaboradores dos negócios. Sim. E agora, assim, tem um ponto importante, cara, que é bom de falar o seguinte: o empresário que ele consegue ter essa leitura, contratar como investimento um trabalho igual esse que você faz, ele tem que saber também muito para onde ele vai. Sim. Qual que é a missão empresarial dele, quais são os valores. Sim. Porque se o empresário também não tiver essas referências aonde ele quer chegar, pode ter a melhor equipe. Exato. Mas se ele como líder não tiver uma liderança estratégica, não, nós pretendemos chegar em tal local. Perfeito. Pode ter os melhores colaboradores, que não vai prosperar. Perfeito. Só vai prosperar se eu tiver esse alinhamento da missão, visão e valores com aquilo que eu procuro quanto equipe profissional. Por isso que nós, consultores, quando chegamos, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Qual a missão, visão, valor e propósito da sua empresa? Os empresários olham para nós e dizem assim: isso parece papo de consultor. Olha aqui a resposta, né? O tanto que isso é importante. Eu descobri a grande importância de missão, visão, valor e propósito quando eu vi uma empresa que tem 127 filiais distribuídas no mundo. Empresa relevante. Exato. E ela tem o mesmo padrão. Eu fiquei pensando, como é que um raio de filiais tão grande e todas têm o mesmo padrão. Por quê? Planejamento. Porque segue missão, visão, valor e propósito. Se não seguir, tá fora. Aí ela consegue ter esse grande, mas bem administrada. O que talvez confunde os empresários, eu tive uma experiência que vou relatar aqui agora, com muita ética. Eu fiz parte de um grupo empresarial um pouco mais robusto, de consultores. Então tinha um que era da área de comportamento, que é a área que você atua, tinha um de marketing, outro de planejamento estratégico e de finanças. Então nós tínhamos um trabalho atuando em conjunto. Certo. E às vezes o que acontecia que estava errado? Chegava o primeiro consultor de planejamento estratégico, ele ia direcionar os instrumentos para a gente trabalhar nas consultorias seguintes. Fazia um instrumento bom, com apoio do empresário, colaboradores, mas com esse instrumento você só tinha duas utilidades: plotar a parede da recepção da empresa e guardar no armário. Então, assim, não colocava em prática. Então é preferível que nem esteja essa missão, visão e valores em nenhum lugar, mas que esteja nas ações da empresa. Exato. É o importante. Agora, não ter é algo complexo. Atrapalha muito. E ajuda a minimizar risco e posicionar de forma estratégica em qualquer tipo de mercado. É isso que a gente tem que... Missão e visão e valor não é aquela plaquinha na parede. Linda. Ela tem que estar inserida em todas as campanhas, todas as ações da empresa, a fim de que faça parte da cultura da empresa. Para ter o planejamento e a padronização em excelência. Exato. É igual consultoria em gestão de pessoas. Sim. Consultoria para gestão de pessoas não é palestrinha. Sim. Né? Sim. Nós não somos... Existem alguns consultores, assim, oh meu Deus, falando aqui, mas... que vem de palestrinha. Isso não resolve a realidade da empresa. Exato.
Da área financeira não melhora a métrica. Exato. Não melhora, infelizmente. Exatamente. Você está com uma percepção muito aguçada, é isso mesmo. Ok. Palestrinha, às vezes o que dá falta é percepção. Você busca lá uma pessoa que trabalha em comportamento e faz uma palestra. Tá. Mas se fizer a palestra sem essa leitura tão perfeita como você colocou há poucos instantes atrás, vai acontecer o quê? Vai ser o que eu chamo de oba-oba. Vai motivar todo mundo por uma semana, mas não vai mudar a realidade do negócio. A realidade ela tem de forma interna, no diagnóstico, nas ações, e é lenta. E o empresário tem que entender que é lento. Não é com a palestra motivacional de uma noite, ela é motivacional para aquele momento. Certo, um mês, uma semana depois, acabou. Concordo. Agora, quando eu tenho uma política de liderança, de comportamento, como a gente tem acompanhado alguns dos seus trabalhos, você faz com excelência, muda toda a realidade empresarial. Aí sim há mudança. Exato. A mudança. Concordo. Não é oba-oba, é mudança. E não é só mudança, tem que ter mudança e ter a constância. Concordo. Não é assim, fiz um treinamento agora, fiz um diagnóstico, eu tenho que sempre estar observando as pessoas. Concordo. É o maior bem intangível dentro do negócio. Concordo. Para a gente caminhar para o finalmente, me diga aqui, né? Qual o perfil das empresas que irão prosperar nos próximos anos? Vamos lá. A base, gestão financeira. Certo. Estratégica. Que é gestão financeira estratégica? Olhar os números para tomar a decisão e ter os números. Certo. Leitura de cenário. Sim. A evolução rápida dos negócios, da forma de colocar seus produtos e serviços, mudou muito. Inovação. Então, leitura, controle financeiro, inovação, a questão de leitura também de todos esses cenários que está acontecendo. Certo. E inovação. Show. A palavra-chave dos nossos dias atuais é inovação. Show. A resiliência ajuda também para suportar as pressões. Com certeza. Então, esse conjunto todo de gestão financeira, ter leitura de cenários, fazer tudo com muito empreendedorismo e inovação e ter a resiliência, a sabedoria de posicionar, sempre estar posicionando de acordo com aquilo que vem colocando os cenários empresariais, é algo fundamental para ter sucesso no mundo dos negócios. Perfeito, professor. E agora eu quero assim, eu vou fazer uma pergunta e o senhor responde rapidamente e a gente entra na conclusão, ok? Entramos no desafio. Vamos lá. Um hábito financeiro que todo empresário deveria ter? Gerir com eficiência dos controles financeiros e não de forma no achismo. Ok. Um erro financeiro perigoso? Misturar finanças pessoais com as finanças empresariais. Perfeito. Uma palavra que resume inteligência financeira? Planejamento. Planejamento ou faturamento? Planejamento, sem dúvida alguma. O bom planejamento vai te dar faturamento com EBITDA, com resultado econômico. Perfeito. Uma característica indispensável para os líderes de hoje? Saber posicionar em qualquer ambiente empresarial. Para isso tem que estudar muito, dedicar muito ao negócio. O dinheiro potencializa ou revela comportamento? Cada líder, cada empresário, ele tem seu comportamento. O dinheiro ele vai intensificar isso. Perfeito. Então, vocês viram aqui que inteligência, ela vai além de comportamento, vai além de liderança, vai além de visão estratégica, de maturidade empresarial. E hoje nós tivemos uma conversa aqui bem profunda com um consultor, professor de universidade, professor Vitor de Oliveira. E professor, olha, nossa gratidão, viu? A gente não consegue dimensionar, professor, assim, o impacto de uma conversa como essa na vida de milhares de pessoas, porque hoje a internet a nível mundial. Professor, eu lembro há 2 anos, fazem 2 anos que o senhor esteve aqui. Tive a felicidade de estar aqui outra podcast. Vez. A grande felicidade. E o professor Vitor de Oliveira, consultor, falou assim: Carla, sua empresa, ela vai crescer a nível estadual e nacional, né? E 2 anos depois, eu posso dar o depoimento
que realmente nós estamos a nível nacional. Que notícia excelente. E só estou precisando contratar os serviços do consultor financeiro. Vamos trocar nossos serviços. E eu precisando da consultoria da alta performance de alta performance. Vamos trocar o serviço de consultoria financeira em consultoria de alta performance empresarial. Na área de comportamento, liderança. Isso. Admiro muito o seu trabalho. Quando estive aqui há 2 anos e fiz essa leitura, Sim. não foi uma leitura no achismo. Sim. É só entender a entrega da sua empresa. Certo. Eu tenho a felicidade de ter boas parcerias, ter o contato com profissionais de excelência. Você está entre esse portfólio de excelência. Gratidão. Então, pela entrega a qual você faz, a gente consegue com nitidez saber quais são os voos que você vai posicionar. Gratidão. E tenho certeza que esses voos que eu sou até agora são os primeiros de muitos outros que virão. Gratidão, professor. Essa é a Gratidão. certeza. A gente também agradece muito o senhor, a Ellen Gouveia, a Maria Eduarda, viu? Muito obrigada por essa disponibilidade, por não colocar dificuldade para estar aqui com a gente, enfim. E eu não poderia deixar, o senhor falou no agro, né? Eu não poderia deixar de cumprimentar uma empresa que é cliente nossa, do agro, né? Deixar aqui que é a Parasul. Então, o seu Ediomar, senhor Joaquim, senhor Rafael, que é uma empresa, assim, que trouxe grande impacto para nós. E quando tu falaste do agro, eu não poderia deixar de cumprimentar essa turma de excelência que faz parte aí desse rol de clientes que a gente tem, e perfeito. Clientes bem, né, diferenciados. Turma do agro é herói, né? Não há herói que essa turma do agro. Eu tenho um respeito e um carinho imenso por todos. Exato. E parabéns por reconhecer os esforços de um cliente. Sim. Isso impulsiona mais voos ainda, quando ele ouvir as suas falas, para que ele possa posicionar melhor ainda nesse ambiente do agro. Exato. E então, fica aqui a nossa gratidão. Eu deixo aqui também para o senhor fazer essa parte aí de conclusão, que o senhor quiser falar aí com a turma. Assim, primeiro, perguntar como você está, empresário? Como está a sua saúde? Como está a sua vida? Né? Primeiro é isso. Segundo, tenha resiliência. Não adianta ter... se chorar tivesse alguma relevância, era só colocar uma salinha de choro em cada empresa. Então, ao invés de chorar, vamos ter resiliência. O empresário também tem que entender que faturamento é algo importante. Certo. Mas o mais importante que pagar conta é caixa. E para pagar a conta de forma contínua, eu tenho que ter resultado econômico. Eu tenho que ter o lucro, tenho que ter o EBITDA. Então, assim, momentos difíceis formam grandes empresários. E o nosso país está formando grandes empresários. Show! Então, assim, estou muito feliz por ter pessoas que têm coragem de empreender no Brasil, fora do país, na nossa região. Certo. Então, muito orgulho de cada CNPJ, de cada empreendedor. Perfeito. E, mais uma vez, gratidão por fazer parte desse debate assim tão prazeroso e de alto nível técnico. Que bom. Obrigado por estar aqui agora. Tá bom. E nós agradecemos também você. E olha só, né, que papo profundo. Se você acha que isso é importante para algum empresário, algum líder, compartilhe, encaminhe. Quem sabe, um bate-papo como esse salva não só empresas, salva vidas, salva famílias, tá bom? E muito obrigada a toda a classe empresarial. Nós estamos aqui porque os senhores solicitaram isso, sempre pediram. E aí a gente trouxe. Então também eu quero agradecer a toda a classe empresarial da nossa nação brasileira. E a você que esteve conosco até agora, nossa gratidão. Até o próximo episódio.